passo, conquistando seu espaço, ele faz o seu trabalho. Estagiário, caminhando passo a passo, não tem essa de cansaço, é o coringa do baralho. Bom, boa tarde, eu me chamo Isabelle. Eu realizei o estágio na modalidade de pesquisa, na Faculdade de Ciência e Engenharia no campus de Tupã. E o meu estágio, ele tinha como título Bioestimulação da soja durante o estágio reprodutivo sob o estresse hídrico. Ele foi orientado, né, supervisionado pelo professor Fernando Ferrari Pucci. E para dar início na apresentação, vou dar um contexto para vocês sobre a soja, os bioestimulantes, e depois vou adentrar em como o experimento foi realizado e as experiências que eu tive durante esse processo. Nós sabemos que a soja é uma cultura de extrema importância para o Brasil, para a produtividade brasileira, e ela tem tido um grande gargalo em relação ao estresse hídrico. O estresse hídrico que a soja tem sofrido tem prejudicado a produtividade. E o estresse hídrico em qualquer uma das fases dela. Então, desde o estágio de desenvolvimento até o reprodutivo e a senescência. Esse estresse hídrico, ele acontece em decorrência das mudanças climáticas que vem prolongando os períodos de seca. Sendo assim, são necessárias a criação de meios para que a soja consiga se desenvolver ainda com a estiagem e com a seca. Sendo assim, se torna necessário a realização de testes de bioestimulantes ou até mesmo outras tecnologias. Para esse projeto, foram utilizados bioestimulantes que tinham intenção de auxiliar no estresse hídrico, então reduzir o estresse hídrico da planta. Esses bioestimulantes, eles trabalhavam modulando as respostas fisiológicas, bioquímicas e hormonais da planta, faziam, né, ativação de mecanismos de defesa, aumentando a tolerância da planta ao estresse, consequentemente, apresentando um melhor desempenho fisiológico e produtivo dessa planta. Como eu já comentei anteriormente, os bioestimulantes, eles apresentam várias vantagens para a produção. Então, a gente realizou a aplicação de bioestimulantes via foliar. Isso com o objetivo de avaliar os efeitos da aplicação foliar, né, e desses ingredientes bioestimulantes na soja em déficit hídrico. O experimento ele foi realizado na estufa da própria Unesp, do Bioagro, no laboratório de Química e também no laboratório do Bioagro. Falando um pouco sobre o desenvolvimento do experimento, ele foi desenvolvido desde o preparo dos vasos, mas eu vou falar especificamente do desenvolvimento da soja e mostrar para vocês algumas imagens que eu fui tirando durante o desenvolvimento desse trabalho. Então, a soja ela passou pelo desenvolvimento inicial, pela fase vegetativa, a fase reprodutiva, não sei se vai dar para vocês verem tão bem, mas nessa imagem dá para ver algumas flores aqui, que é o início da fase reprodutiva, o final da fase reprodutiva, que é o aparecimento das vagens, e, por fim, a senescência, que é a partir do momento que ela seca para a colheita. Durante o desenvolvimento do experimento, surgiram diversas situações, e uma dessas situações foi o estiolamento, que dá para ver aqui que das folhinhas menores, né, da germinação até a, as folhas, as bifolhas, tem um grande espaço. E isso para a soja é um gargalo que a gente precisou ir resolvendo durante o experimento. Realizamos as aplicações do bioestimulante e também, às vezes, algumas aplicações de controle. A soja, ela acabou passando por situações de virose e controle de pragas, mas ainda assim conseguimos realizar as análises, as coletas bioquímicas, participamos de evento, não só com a soja, mas com outros como um grupo de pesquisa. Nesse sentido, eu quis trazer, porque o estágio de pesquisa ele foi muito além do que o plantio dessa soja, o desenvolvimento da soja e as aplicações. Obtivemos resultados que visualmente, olhando para os tratamentos, é possível visualizar que alguns tratamentos se desenvolveram mais e melhor do que outros.
e também pude auxiliar em outros experimentos. Esse estágio ele se relaciona com a engenharia de biosistemas por permitir a exploração, né, da área de química do engenheiro de biosistemas, em que foi possível unir a parte de laboratório. Então, o que tinha naquele bioestimulante que promovia aquilo, então o laboratório e o campo, ele abriu portas para pensar em como esse produto poderia ser aplicado em larga escala, colocando em prática, né, os nossos conhecimentos em relação à tecnologia e inovação, e também permitiu que eu acompanhasse de perto os meios para o melhor manejo da água e uma produção cada vez mais sustentável. Por fim, eu pude desenvolver várias habilidades durante esse estágio, dentre eles o trabalho em equipe, o pensamento crítico, a tomada de decisão, a resolução de problemas, as habilidades laboratoriais, organização e disciplina, gestão de tempo e também coleta, organização e interpretação de dados. Eu acho que nesse slide é onde eu mais tenho o que falar sobre esse estágio, porque, como vocês podem ver, o tempo todo, nas fotos da apresentação, tem outras pessoas trabalhando junto comigo. E foi realmente isso que eu senti, de que no estágio eu não fiquei em nenhum momento sozinha, eu sempre tive a ajuda de outras pessoas, e por isso eu também tive a oportunidade de ajudar outras pessoas e me desenvolver ainda mais. Então, muitas atividades que eu nunca havia realizado, eu realizei dentro desse estágio, dentro e fora do escopo de produção da soja, aplicação de bioestimulante na soja. Porque o Bioagro é um grupo de pesquisa e extensão que tem crescido exponencialmente, e cada vez mais a gente tem testado coisas novas, cada vez mais chegam pessoas novas. Então, esse contexto, esse ambiente em que eu vivi enquanto eu realizava o meu estágio, ele agregou muito no meu desenvolvimento, a ponto de que despertou em mim a vontade de fazer o mestrado, e foi da vontade de Deus, e eu passei tanto no mestrado em agronomia, quanto em engenharia agrícola, e acabei escolhendo a engenharia agrícola, e agora eu vou dar continuidade não exatamente nessa linha de pesquisa, mas vou dar continuidade nos meus estudos em Botucatu. Assim, né, eu finalizo a minha apresentação e fico aberta a dúvidas.